Ei, mulheres! Olha, estamos aqui outra vez. Antes de tudo, quero agradecer a cada mensagem de encorajamento, de apoio do último vídeo. E realmente foi um vídeo bem desafiador, verdade? E como está sendo essa semana de fraternidade de vocês? Ou melhor dizendo, como tem sido, porque não vai parar. E hoje, com o episódio de hoje, nós vamos ver como ampliamos esse amor fraternal, tá? Vem com a gente. Aquilo que acreditamos não é revelado por aquilo que falamos ou por aquilo que conhecemos, mas na maneira como vivemos. Pedro, ele nos leva a um lugar de expansão, de amplitude com relação ao amor fraternal. Ele não nos deixa limitado a um lugar onde nós mesmos colocamos limites, onde nós mesmas colocamos uma barreira, onde nós mesmas construímos um muro. Pedro vem e nos ensina, nos encoraja a quebrar todo esse espaço onde nós mesmos colocamos esse limite. E ele vem essa marreta quebrando tudo isso com o amor. Sim, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 7, ele fala que depois dessa fraternidade vem o amor. E esse amor é o amor ágape, o amor sacrificial. Um amor que não está limitado ao meu sentimento, aquilo que eu sinto, mas sim ao serviço do outro. Um amor de sacrifício e de entrega. E vamos ver, ele traz essa visão ampla, sabe? Ele pede para que a gente não só fique limitado a amar o nosso irmão, como nós vimos no capítulo anterior, esse amor fraternal, o irmão que está perto, o irmão que professa a mesma fé, mas ele pede para que a gente venha ampliar a nossa visão e permitir que esse amor, ele transborde até chegar aos outros. Então, o amor é a última virtude que Pedro nos apresenta na carta dele. E eu até anotei aqui uma frase do Agostinho de Hipona que diz o seguinte: para descobrir o caráter das pessoas, só temos que observar o que elas amam. É forte, né? O amor, aquilo que você ama, vai realmente revelar o teu caráter. Então esse amor ágape, o amor divino, o amor sacrificial, o amor dessa forma voluntária, eu decido amar, eu decido entregar, eu decido servir, eu decido buscar o bem do outro. Esse amor é o mesmo que está ali em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É esse amor que Pedro nos ensina e nos impulsiona e nos leva a ter. Então, amar, ou seja, não só aqueles que estão cerca, que estão perto, mas expandir para aqueles que estão longe, para aqueles que pensam diferente, para aqueles que estão distantes de nós, não professam a mesma fé, mas que também têm esse amor e merecem ser amados. Olha que está vamos abrir comigo, em Colossenses, no capítulo 3, que eu já deixei aqui para facilitar. Colossenses capítulo 3, no versículo do 11 ao 14, diz assim: nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre. Mas, sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestível de um coração pleno de compaixão, bondade,
humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. O 14. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. E logo nós também vamos ver ali em Coríntios, no capítulo 13, né, que diz que, sendo assim, permanecem a fé, a esperança e o amor. Contudo, o amor é o maior deles. E Paulo está se referindo a esse amor fraternal. Se a gente vai ler em 1 Coríntios 13, todo esse capítulo, ele vai estar trazendo esse amor ágape, esse amor sacrificial. E esse amor que Paulo traz ali é a base das virtudes e dos dons que logo depois a gente vai ver. Então é como que aqui nessa última virtude, Pedro ele coloca para nós uma escada de crescimento espiritual. Mas esse crescimento nós pensamos que né, quando a gente fala em crescer, a gente vê, né, para fora, mas esse crescimento é para baixo. Pedro vai cada vez mais indo mais para baixo, mais profundo, e ele chega nesse lugar do amor. É como que aqui agora vocês podem dar fruto. Aqui vocês podem frutificar. E esse fruto é a maturidade. Porque ele coloca como que esse lugar de maturidade é o lugar do crescimento cristão. Se você chegou nesse lugar, se nós estamos nesse lugar de amar, a expandir esse amor que recebemos do Pai, nós estamos em um lugar chamado maturidade. E precisamos entregar esse fruto da maturidade, tá? Então, esse amor é o princípio e o fim. É a origem e a consumação. E vamos ver isso na Bíblia, em 1 de João, que eu também já deixei aqui. Em 1 João, no capítulo 3, do versículo 11 e 16, diz assim: Nisto conhecemos todo o significado do amor. 2 pontos. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. O amor ágape, esse amor sacrificial. Olha o versículo 16. Nisto conhecemos todo o significado. Eu li o 16, agora olha o 11. Ora, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros, desde o princípio. Logo, como acabamos de ler, nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E logo também em 1 João 4, 7 e 8 também nos diz: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Pedro ele nos ensina a chegar nesse lugar. E você lembra o que foi o caminho que a gente percorreu? Lá ele começa, né? A tua fé, a fé que nós temos traz essa virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio, a piedade. A essa piedade, a perseverança. E a essa perseverança, a fraternidade. E a essa fraternidade, o amor. Então, é realmente uma escada onde vamos ali acessando lugares mais profundos do nosso interior, do nosso coração, para quando chegarmos nesse lugar, as nossas raízes, é como que as nossas raízes já estejam curadas, e a partir daí, tudo que sai dessa raiz vai ser frutos, e assim nós começamos a frutificar. E logo também, olha o que Pedro fala, tá? Primeira de Pedro, no capítulo 4, que está bem no que ele falou no início. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8 ao 10 diz assim: Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal, administradores da multiforme graça de Deus. E aqui é onde Pedro nos ensina que o serviço é a maior expressão de amor. É aqui
onde nós entendemos que nós podemos começar a servir e começar a ser frutíferos. Quando nós entendemos que nós temos esse amor que recebemos do Pai e a partir daí, esse amor que está em nós, nós podemos entregar ao outro como uma expressão de serviço. Em Gálatas 5:3 diz assim, servi-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas também nos ensina que ali nós precisamos servir um ao outro em amor, não por necessidade ou não por outra coisa, senão em amor. Então, o serviço é a expressão do amor. E se olhamos para Jesus Cristo, nós vimos que ele expressou o amor dele em forma de serviço aos outros, lavando os pés, curando, salvando, trazendo a libertação. Então, todo o ministério de Jesus, ele foi baseado no amor e esse amor foi servindo a outros. Então, aqui, Pedro nos ensina a chegar nesse lugar do amor, como se a gente vai ver todos os vídeos, a gente vê chegar até aqui, nesse lugar de amor. E logo, Paulo, em 1 Coríntios 13, que todo o capítulo é falando desse amor ágape, ele nos ensina como a gente fazer, o que a gente vai fazer com esse amor que recebemos. E é interessante porque lá ele fala, sem amor, se eu não tiver amor, né? Se eu não tiver amor, eu não sou. Se eu não tiver amor, eu não falo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Se eu não tiver amor, sou como um símbolo que ressona. Né? Se eu não tiver amor, eu não vou alcançar aquilo que ele fala ali. Mas eu queria que nós pudéssemos ler você pode ler depois, mas que a gente pudesse ler entendendo que nós já temos esse amor. E se nós temos esse amor, nós vamos fazer aquilo que ele está dizendo ali. Por isso que, para mim, a expressão do serviço é o amor, porque quando nós amamos, nós podemos realmente dar frutos e entregar ao outro o nosso amor, estender ao outro o nosso amor em forma de serviço. Então, em 1 Coríntios, eu queria que você lesse, fica uma tarefinha para você fazer depois, você lendo, declarando esse amor, que você tem esse amor. É como que, eu tenho esse amor, então eu posso andar em um caminho excelente. Eu tenho amor, então eu posso falar a língua dos anjos e dos homens. Eu tenho amor, então eu tenho uma fé capaz de mover montanha. Eu tenho amor, então eu dou ao necessitado. Eu tenho amor, então eu vou ser paciente, bondoso, eu vou suportar tudo, porque ele fala lá que o amor tudo espera, tudo suporta. Eu não vou ter inveja, porque ele fala lá que o amor não é invejoso, nem é arrogante. Então, se eu tenho amor, eu não vou ser invejoso, eu não vou ser arrogante. E logo no versículo 13, ele fala como nós acabamos de recitar. Ele fala essa verdade que entre a fé, permanece os três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos realmente é o amor. Então, Pedro nos traz para esse lugar de amor e Paulo nos fala como a gente entregar, como a gente sair desse lugar para amar ao outro, que é a tarefa que você vai fazer e é você ler em 1 Coríntios 13 todo esse capítulo, colocando como que você já tem esse amor e aquilo que você pode fazer com esse amor que você tem. E foi por isso que eu, no primeiro vídeo, eu comecei com a frase que o que vai fazer com que nós não abandonemos a nossa fé não é aquilo que está nas nossas mãos, e sim aquilo que nasce e cresce no nosso coração. Porque nós só conseguimos servir quando esse amor está em nós. E Pedro, ele finaliza a carta dele dizendo assim, em 2 de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 10, ele fala assim: portanto, irmãos, esforçai-vos com toda dedicação, cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplado. Pois, se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Olha o 11. Pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o 15.
Todavia, tenho me empenhado para que mesmo depois da minha partida, ainda que Pedro já não esteja mais nessa terra, vos lembreis com clareza desses ensinos em toda e qualquer situação. E ele fez questão de deixar claro que é em toda e qualquer situação. O caminho é o mesmo. É nós sondarmos o nosso coração até chegar nesse lugar de amor, nesse lugar de fraternidade, nesse lugar de amor, e logo depois esse amor, ele seja feito, transformado em um amor ágape, nesse amor sacrificial de serviço ao outro. Então, eu iniciei esses estudos falando de como eu me sentia infrutífera, de quando eu me sentia frustrada por não conseguir entregar um fruto, e logo depois eu entendi que eu não posso oferecer um fruto amargo, eu preciso oferecer um fruto doce que vem de uma raiz cheia de amor. Então nós aprendemos a como chegar nesse caminho, e logo como você tem uma tarefa, como em cada vídeo a gente deixou uma tarefa, depois você vai ler em 1 Coríntios 13, todo o capítulo, você vai entender o que fazer com esse amor que chegou, brotou, está crescendo no teu coração, porque só assim nós não vamos mais ser nem frutíferos e nem ociosos, quando o nosso coração está cheio para que nós possamos entregar com as nossas mãos. E aqui nós finalizamos esses pequenos episódios, essa pequena revelação do que o Senhor trouxe para mim sobre essa infertilidade, essa falta de fruto, que muitas vezes nós nos culpamos, e não é tempo mais de se culpar por não poder dar frutos, é tempo de buscar e aprofundar na raiz, deixar essa raiz ser cheia de amor, e a partir daí nós oferecermos os frutos que saem dessa nossa vida e desse nosso coração cheio de amor. E eu queria agradecer primeiramente ao Senhor por essa oportunidade, pelas revelações, por essa palavra que se torna viva todos os dias em nós. Agradecer à minha família, ao meu esposo em primeiro lugar, que foi o que gravou, me impulsionou, edita os vídeos, toda a parte criativa é dele. Obrigada, meu amor, te amo. Agradecer à minha filha Tatai, a Thaísa, onde me incentivou, também me ajudou com os louvores, sempre ali, tá bom, mãe, eu estou aqui, obrigada, filha, mãe também te ama. E logo depois ao Pedroca, que sempre aqui nos ajuda com a nossa outra filha, que se chama Luna, nos ajudando com ela, e também ao Sebas, o meu genro, né? Então todos como família participou desse projeto, e eu queria agradecê-los por tudo. Amo vocês, obrigada por tudo. E também a cada um que ouviu, que enviou mensagens de apoio, que esteve aqui conosco. E quem sabe, estou aqui para obedecer aquilo que o céu tem me pedido, e quem sabe ele já pronto logo nos dá uma outra direção, e aqui estaremos de novo. Então, agradeço a cada um, agradeço por esse tempo, e que a minha oração é que você possa ir profundo no teu interior, encontre esse lugar de amor, esse lugar de crescimento, esse lugar onde o rio do Senhor está ali, esse amor sacrificial, esse amor que nos faz servir a outros, para que o nome do Senhor seja glorificado, e a tua vida, a minha vida, ela seja como um testemunho vivo do amor do Pai que habita em nós e possa alcançar a outros, em nome de Jesus. Então, vamos orar. Queria orar com vocês, finalizando essa temporada, esse tempo que o Senhor nos permitiu, e agradecendo ao Senhor por tudo. Vamos orar. Pai, obrigada. Obrigada por tudo, Senhor, por cada palavra revelada, por cada palavra que Tu colocou nos meus lábios, e por cada coração, Senhor, que esteve disposto a escutar a Tua palavra. E o meu pedido nesse momento é que, Senhor, Tu encha, Senhor, os Teus filhos de amor, que o Teu amor, Senhor, inunda os nossos corações de uma tal maneira que eles transbordem em serviço aos outros, não um serviço de qualquer maneira, mas um serviço, Senhor, como a expressão do amor, porque também, Senhor,
A maneira que eu trato meu irmão também é uma expressão de fé naquilo que eu creio. E nós cremos, Senhor, em Ti, o Deus de amor, assim como lemos que Tu és o Deus de amor. E Tu nos pedes, Senhor, que sejamos, Senhor, essa pessoa, Senhor, esses filhos cheios de amor, Pai, porque só assim nós podemos, Senhor, Deus, dizer que nós Te conhecemos, se nós amamos ao nosso irmão. E declaro, Senhor, sobre a vida de cada um que escuta, onde a minha voz chegar, que o Teu amor, ele venha, Senhor, encontrar e encher o coração de cada um, Pai, e que seja uma temporada onde eles possam ver muitos frutos. Eu declaro, Senhor, frutos, Senhor, vindo desse lugar de amor, dessa expressão de serviço, Senhor. Eu declaro frutos doces, alcançando a vida deles, de cada um, Senhor, que decide estar nesse lugar. Que o crescimento espiritual seja, Senhor, esse fruto de maturidade na vida, Senhor, de cada um, dos Teus filhos, das Tuas filhas, em o nome de Jesus. Amém e amém. E nos vemos em uma outra temporada, que assim o Senhor nos permitir. Um abraço. E se você foi abençoada por todos esses vídeos, ele falou contigo, te tirou desse lugar de infrutífera e te levou para esse lugar de expressão de amor, compartilha com outros, quem sabe eles estão somente precisando escutar essa mesma palavra que você teve a oportunidade também de escutar. E que assim como a palavra de Deus foi viva em você, ela possa ser viva e eficaz na vida de outros, tá? Envia para os teus amigos, compartilha. Um abraço.